Bem-vindo ao Mais 365, um caminho diário com a Bíblia, em que a história da salvação ilumina a nossa vida. Ou talvez mais do que isso. Um percurso em que todos os dias tomamos consciência de que a nossa história faz mesmo parte da história da salvação que Deus anda a construir com a humanidade desde sempre. Eu sou o Francisco e trago-vos este podcast em nome das equipas de jovens de Nossa Senhora. Seguimos do Gênesis ao Apocalipse, aprendendo a erguer o nosso olhar para o alto, sempre acompanhados por Nossa Senhora. Hoje é o dia 2. Estamos na criação do mundo e vamos ouvir Gênesis 3 e 4 e o Salmo 104. Gênesis 3. A serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor fizera, e disse à mulher: É verdade ter-vos Deus proibido comer o fruto de alguma árvore do jardim? A mulher respondeu-lhe: Podemos comer o fruto das árvores do jardim, mas quanto ao fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: Nunca o deveis comer, nem sequer tocar nele, pois se o fizerdes, morrereis. A serpente retorquiu à mulher: Não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que o comerdes, abrir-se-ão os vossos olhos e sereis como Deus. Ficareis a conhecer o bem e o mal. Vendo a mulher que o fruto da árvore devia ser bom para comer, pois era de atraente aspecto e precioso para esclarecer a inteligência, agarrou do fruto, comeu, deu dele também ao seu marido, que estava junto dela, e ele também comeu. Então abriram-se os olhos aos dois e, reconhecendo que estavam nus, coseram folhas de figueira umas às outras e colocaram-nas como se fossem cinturas à volta dos rins. Ouviram então a voz do Senhor Deus, que percorria o jardim pela brisa da tarde, e o homem e a mulher logo se esconderam do Senhor Deus por entre o arvoredo do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem e disse-lhe: Onde estás? Ele respondeu: Ouvi a tua voz no jardim, e cheio de medo escondi-me porque estou nu. O Senhor perguntou: Quem te disse que estás nu? Comeste porventura da árvore da qual te proibi de comer? O homem respondeu: Foi a mulher que trouxeste para junto de mim, que me ofereceu da árvore, e eu comi. O Senhor Deus perguntou à mulher: Por que fizeste isso? A mulher respondeu: A serpente enganou-me e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Por teres feito isto, serás maldita entre todos os animais domésticos e entre os animais selvagens. Rastejarás sobre o teu ventre, alimentar-te-ás da terra todos os dias da tua vida. Farei reinar a inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e a dela. Esta esmagar-te-á a cabeça, e tu tentarás mordê-la no calcanhar. Depois disse à mulher: Aumentarei os sofrimentos da tua gravidez, entre dores darás à luz os filhos. Procurarás apaixonadamente o teu marido, mas ele te dominará. A seguir disse ao homem: Por que atendeste à voz da tua mulher e comeste o fruto da árvore a respeito da qual eu te tinha ordenado, não comas dela? Maldita seja a terra por tua causa. E dela só arrancarás alimento à custa do penoso trabalho todos os dias da tua vida. Produzir-te-ás espinhos e abrolhos, e comerás a erva dos campos. Comerás o pão com o suor do teu rosto, até que voltes à terra de onde foste tirado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. Adão pôs à sua mulher o nome de Eva, porque ela seria a mãe de todos os viventes. O Senhor Deus fez a Adão e à sua mulher túnicas de peles e vestiu-os. O Senhor Deus disse: Eis que o homem, quanto ao conhecimento do bem e do mal, se tomou como um de nós. Agora é preciso que ele não estenda a mão para se apoderar também do fruto da árvore da vida e, comendo dele, viva para sempre. O Senhor expulsou-o do jardim do Éden, a fim de cultivar a terra da qual fora tirado. Depois de ter expulsado o homem, colocou a oriente do jardim do Éden os querubins com a espada flamejante para guardar o caminho da árvore da vida.
Gênesis 4. Adão conheceu Eva, sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Caim, e disse: Gerei um homem com o auxílio do Senhor. Depois deu também à luz Abel, irmão de Caim. Abel foi pastor e Caim lavrador. Ao fim de algum tempo, Caim apresentou ao Senhor uma oferta de frutos da terra. Por seu lado, Abel ofereceu primogênitos do seu rebanho e as suas gorduras. O Senhor olhou com agrado para Abel e para a sua oferta, mas não olhou com agrado para Caim nem para a sua oferta. Caim ficou muito irritado e andava de rosto abatido. O Senhor disse a Caim: Por que estás zangado e de rosto abatido? Se procederes bem, certamente voltarás a erguer o rosto. Se procederes mal, o pecado deitar-se-á à tua porta e andará a espreitar-te. Cuidado, pois ele tem muita inclinação para ti, mas deves dominá-lo. Entretanto, Caim disse a Abel, seu irmão: Vamos ao campo. Porém, logo que chegaram ao campo, Caim lançou-se sobre o irmão e matou-o. O Senhor disse a Caim: Onde está o teu irmão Abel? Caim respondeu: Não sei dele. Sou porventura guarda do meu irmão? O Senhor replicou: Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra até mim. Do futuro serás amaldiçoado pela terra, que por causa de ti abriu a boca para beber o sangue do teu irmão. Quando a cultivares, não voltará a dar-te os seus frutos. Serás vagabundo e fugitivo sobre a terra. Caim disse ao Senhor: A minha culpa é excessivamente grande para ser suportada. Expulsas-me hoje desta terra. Obrigado a ocultar-me longe da tua face, terei de andar fugitivo e vagabundo pela terra, e o primeiro a encontrar-me matar-me-á. O Senhor respondeu: Não. Se alguém matar Caim, será castigado 7 vezes mais. E o Senhor marcou-o com um sinal, a fim de nunca ser morto por quem o viesse a encontrar. Caim afastou-se da presença do Senhor e foi residir na região de Nod, ao oriente do Éden. Caim conheceu a sua mulher. Ela concebeu e deu à luz Enoque, e começou depois a edificar uma cidade, à qual deu o nome de seu filho Enoque. De Enoque nasceu Irade, que gerou Meujael. Meujael gerou Metusael, e Metusael gerou Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Uma chama-se Ada, e o nome da outra era Sila. Ada deu à luz Jabal, que foi o pai de quantos habitavam em tendas e conduziam rebanhos. O nome do seu irmão era Jubal, que foi pai de quantos tocam cítara e flauta. Por seu lado, Sila deu à luz Tubal-Caim, pai daqueles que fabricavam todos os instrumentos de cobre e ferro. A irmã de Tubal-Caim era Naamá. Lameque disse às suas mulheres: Ada e Sila, escutai a minha voz. Mulheres de Lameque, ouvi a minha palavra. Matei um homem porque me feriu, e um rapaz porque me pisou. Se Caim foi vingado 7 vezes, Lameque sê-lo-á 70 vezes 7. Adão conheceu de novo a sua mulher, que teve um filho, e deu-lhe o nome de Sete, dizendo: Porque Deus concedeu-me outro no lugar de Abel, morto por Caim. Sete teve também um filho, ao qual chamou Enós. Foi então que se começou a invocar o nome do Senhor. Salmo 104. Bendize, ó minha alma, o Senhor. Senhor meu Deus, como tu és grande. Estás revestido de esplendor e majestade. Estás envolto num manto de luz e estendeste os céus como um véu. Fixaste sobre as águas a tua morada, fazes das nuvens o teu carro, caminhas sobre as asas do vento. Fazes dos ventos teus mensageiros e dos relâmpagos teus ministros. Fundaste a terra sobre bases sólidas, ela mantém-se inabalável para sempre. Tu a cobriste com o manto do abismo e as águas cobriram as montanhas. Mas à tua ameaça elas fugiram, ao fragor do teu trovão estremeceram. Ergueram-se as montanhas, cavaram-se os vales nos lugares que lhes determinaste.
Puseste limites às águas para não os ultrapassarem e nunca mais voltarem a cobrir a terra. Transformas as fontes em rios que serpenteiam entre as montanhas. Eles dão de beber a todos os animais selvagens, eles matam a sede os veados dos montes. Os pássaros do céu vêm morar nas tuas margens, ali chilreiam entre a folhagem. Nas tuas altas moradas regas as montanhas, com a bênção da chuva sacias a terra. Fazes germinar a erva para o gado e as plantas úteis para o homem, para que da terra possam tirar o seu alimento. O vinho que alegra o coração dos homens, o azeite que lhe faz brilhar o rosto, o pão que lhe robustece as forças. Matam a sua sede as árvores do Senhor, os cedros do Líbano que ele plantou. Nelas fazem ninho as aves do céu, a cegonha constrói a sua casa nos ciprestes. Os altos montes são abrigo para as cabras e o rochedo para os animais roedores. A lua cumpre as várias estações e o sol conhece o ocaso. Tu estendes as trevas e faz-se noite. Nela vagueiam todos os animais da selva. Rugem os leões em busca de presa, pedindo a Deus o seu alimento. Mas ao nascer do sol, logo se retiram para se recolherem nos teus covis. Então o homem sai para o trabalho e moureja até anoitecer. Senhor, como são grandes as tuas obras! Todas elas são fruto da tua sabedoria. A terra está cheia das tuas criaturas. Lá está o mar, grande e vasto, onde se agitam inúmeros seres, animais grandes e pequenos. Nele passam os navios e ainda o levita, monstro que tu criaste para ali brincar. Todos esperam de ti que lhes dês comida a seu tempo. Dás-lhes o alimento que eles recolhem, abres a tua mão e saciam-se do que é bom. Se deles escondes o rosto, ficam perturbados. Se lhes tiras o alento, morrem e voltam ao pó de onde saíram. Se lhes envias o teu espírito, voltam à vida, e assim renovas a face da terra. Glória ao Senhor por toda a eternidade. Que o Senhor se alegre em suas obras. Ele olha para a terra e ela estremece, toca nos montes e eles fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto viver, louvarei o meu Deus enquanto existir. Que o meu canto lhe seja agradável, pois no Senhor encontro a minha alegria. Desapareçam da terra os pecadores, os ímpios deixem de existir. Bendiz, ó minha alma, o Senhor. Aleluia. Eu sou o Padre Miguel Vasconcelos, das equipas de jovens de Nossa Senhora. É muito bom poder acompanhar-vos logo no início neste caminho com a Bíblia proposto pelo Mais 365. Damos graças a Deus porque Ele desceu até nós nos textos de hoje e nos quis dizer algumas coisas. E é precisamente sobre essas coisas que vale a pena refletir. Nós vimos ontem como Deus tinha criado o ser humano porque quis partilhar com ele o seu amor. Porque num ato de bondade quis dar o que era ao ser humano, ao homem e à mulher, e como os pôs no jardim para estar na sua presença e para que o ser humano estivesse na presença dele. Mas percebemos que tudo isto precisa de ser livremente vivido, e é exatamente sobre o problema da liberdade que hoje o texto nos vai fazer refletir, porque ao ser humano é dado esta oportunidade de estar num jardim, e de estar num jardim na presença de Deus, e de poder viver da abundância desse jardim, de tudo o que aquele jardim tem, sem grandes limites, sem grandes contenções ou condicionantes. Mas há uma coisa que Deus diz, é que há no meio do jardim uma árvore, a árvore do conhecimento do bem e do mal, que não é para ser comida. Dessa o ser humano não pode comer. Mas vale a pena perceber que o contraste é entre a abundância de todas as árvores do jardim e depois apenas uma que ele não pode comer. Portanto, o que marca não é uma proibição. O que marca é uma autorização de Deus para desfrutar, para usufruir ao máximo daquele jardim em que a presença de Deus é tão próxima e tão experimentada. E Deus tinha dado provas de absoluta confiança, quer dizer, tinha criado o ser humano, tinha sido fiel à sua dificuldade de solidão, tinha sido fiel ao ser humano na sua dificuldade de solidão, tinha-lhe dado a mulher, tinha posto os dois um para o outro orientados, tinha estado na sua presença.
mas a liberdade que era fundamental para aceitar este amor é aqui posta em xeque. E de facto, por causa da tentação que vem da serpente, aqui figurada pela serpente no texto do Gênesis, o ser humano é posto diante desta questão: olho para Deus como aquele que determina na minha vida o que é o bom e o que é o mau, ou quero ser eu sem Deus a fazer essa determinação? Porque é este o dilema com que o primeiro homem e a primeira mulher foram postos. É este o dilema que foi posto ao primeiro homem e à primeira mulher, e é também este o dilema que nos é posto a nós. É com Deus que entendemos o bem e o mal, ou é sem Deus e a partir apenas de nós próprios? Aquele fruto da árvore é para permanecer fruto, isto é, alguma coisa que Deus dá, ou é alguma coisa que transformamos em furto, roubando de Deus a determinação do bem e do mal, querendo constituir a nossa vida depois de uma ruptura com Deus, apenas a partir de nós próprios, vivendo para nós mesmos? É este o problema que é posto neste livro. E é exatamente isso que vai correr mal, digamos assim, no plano que Deus tinha de partilhar o seu amor. Então o homem e a mulher comem do fruto que eram chamados a não comer, do fruto proibido, como chamamos na nossa tradição mais popular, e isso faz reconhecer-lhes que estão nus. O capítulo anterior tinha acabado precisamente com esta ideia. Eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. E de repente, afinal, sentem vergonha depois de comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porquê? Porque conhecendo o bem e o mal, ou seja, vivendo e querendo determinar o bem e o mal sem Deus, isso resulta na consciência de estar nu. Ou seja, numa consciência de que posso ser ferido, de que sou vulnerável. E esse é que é o ponto aqui. É se eu rompo com Deus e quero ser eu a determinar o bem e o mal, eu vou conseguir vou passar a perceber que aquilo que me pode ferir pode te ferir a ti também. E por isso todas as minhas decisões depois disto são decisões éticas. Precisamente porque comendo daquele fruto, o texto diz, o ser humano abriu os olhos e passou a reconhecer que estava nu, começou a tomar uma consciência de si mesmo que não tinha. Antigamente estava completamente entregue a Deus, completamente envolvido no amor de Deus. Depois de comer daquele fruto, o bem e o mal passam a ser uma coisa que ele próprio quer determinar sem Deus, e de alguma maneira parece que esse objetivo de determinar o que é o bem e o mal é grande demais, e por isso gera uma certa desorientação, e por isso a vulnerabilidade não é alguma coisa que eu consiga completamente acolher. A vulnerabilidade um do outro, do homem e da mulher, não deixam de ser, o ser humano deixa de ser capaz de acolher essa vulnerabilidade completa e passa a ver na vulnerabilidade, na nudez, a possibilidade de uma ferida. E se eu sei como é que eu posso ser ferido, sei também como é que tu podes ser ferido. E por isso sei o mal que te posso fazer. E por isso de repente estou diante desta possibilidade de fazer bem e de fazer mal, mas entrego a mim mesmo, sem a graça de Deus, sem que isto esteja enraizado no amor de Deus, porque daí quis sair. E essa ruptura que aqui aparece é a maneira completa de compreender este assunto. O desejo de Deus partilhar connosco o seu amor pode correr mal. Porquê que pode correr mal? Porque há uma liberdade de aceitar. E quando usamos essa liberdade não para ser livres, mas para querer determinar só a partir de nós o que é o bem e o que é o mal, vamos cair nesta incapacidade de gerir tudo isto, de gerir uma coisa que é grande demais. E depois aparece no texto um castigo, que nós percebemos que literariamente esse castigo é apenas a declaração das consequências. Depois de eu ter assumido sobre mim a determinação do bem e do mal, depois de eu ter roubado de Deus esse fruto do conhecimento do bem e do mal, então vou ter que trabalhar, vou ter que sair do jardim, porque já não é possível viver como se nada tivesse acontecido. Agora que eu vivo diante da vulnerabilidade, agora que eu sei que me posso ferir, que eu sei o que é que me pode ferir a mim, agora que eu sei que posso morrer, agora que eu sei que a minha vida é mais frágil do que eu pensava quando estava na comunhão com Deus, agora que de alguma maneira tomo consciência sem Deus da minha realidade, por assim dizer, entregue a mim próprio, então a dificuldade é justamente essa. É que preciso de me fazer à vida sem Deus, porque deixei Deus para trás e por isso estou entregue a mim mesmo no trabalho, estou entregue a mim mesmo na necessidade de sustentar a minha vida, e essa consciência aparece aqui como castigo, mas percebemos, é apenas a consequência de querer viver sem Deus. E o resultado depois está também de uma maneira muito clara
em Caim e em Abel. No segundo texto, no segundo relato que hoje lemos, no capítulo 4 do livro do Gênesis, estes são os primeiros nascidos fora do jardim onde Deus, com a sua presença, tinha abençoado o homem e a mulher. Estes são os primeiros, representam os primeiros seres humanos já na história, como nós, por assim dizer. E dá conta aqui de uma frustração, sem se perceber porquê. Caim acontece a Caim alguma coisa que o frustra. Deus, o texto não explica porquê, não olha com a mesma grandeza para a oferta que ele lhe faz. Talvez por ter oferecido pouco, talvez por ser preguiçoso, digamos assim, mas o texto não nos diz isto. Simplesmente Caim tem que lidar com a frustração. E em vez de insistir nesta lógica de que estou diante de Deus e posso oferecer a minha vida, posso dar a Deus o que eu tenho, o que eu sou, posso continuar, mesmo depois de uma frustração que não estava à espera, posso voltar a erguer o rosto e a continuar a insistir nesta lógica de dar a Deus o que eu sou, de sacrificar. É isso que o sacrifício aqui significa. Em vez disso, Caim decide vingar-se, decide olhar para o seu irmão, o inocente, e recair sobre ele. E é esse o poder da vitimização. Quando diante de uma frustração eu me vitimizo, é isso que este texto nos está a querer dizer. Quando diante de uma coisa que não corre como eu queria, eu me vitimizo. Isso vai fazer-me... A vitimização vai criar um rancor, esse rancor vai criar uma sede de vingança, a vingança vai provavelmente acabar a ser efetivada, e como aconteceu aqui, Caim recai sobre o seu irmão e mata-o. E depois, quando se fala da descendência de Caim, percebe-se que daí só vem mais violência, dessa lógica só vem mais violência. E hoje é sobre isto que o texto da Bíblia nos faz pensar, sobre esta questão de, diante da dificuldade, diante da frustração, o que é que eu posso fazer? O texto diz: voltar a erguer o rosto, voltar a levar a sério a presença de Deus e a oferecer-lhe o que eu sou. Não foi isso que Caim fez, e por isso da sua descendência sai a violência. Nós pedimos a Deus que nos ajude a reconhecer estes mecanismos em nós e a afastar-nos deles. A minha alma glorifica o Senhor e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Porque pôs os olhos na humildade da sua serva, de hoje em diante me chamarão bem-aventurada todas as gerações. O Todo-Poderoso fez em mim maravilhas, santo é o seu nome. A sua misericórdia se estende de geração em geração sobre aqueles que o temem. Manifestou o poder do seu braço e dispersou os soberbos. Derrubou os poderosos de seus tronos e exaltou os humildes. Aos famintos encheu de bens e aos ricos despediu de mãos vazias. Acolheu a Israel, seu servo, lembrado da sua misericórdia, como tinha prometido a nossos pais, a Abraão e à sua descendência para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Dia 2 desta leitura da Bíblia, grande jornada pela frente. Obrigado por estares desse lado. Um abraço em Cristo. Até amanhã.